Em condições normais, o livre comércio é bom e favorece os países que são abertos economicamente ao mundo. Muito diferente do globalismo, um movimento político progressista, a globalização econômica foi positiva para os países que dela participaram. Desde os tempos de David Ricardo e Adam Smith, sabemos que é vantajoso para um país exportar aquilo que ele faz bem e importar aquilo em que os outros são melhores. Se isso é bom para o resto do mundo todo, por que essa lógica não vale para a China? A China não é um livre mercado. E seria até pueril pretender fazer livre comércio com um país que não tem livre mercado. A participação do governo nas grandes empresas, os enormes subsídios, a manipulação do câmbio, resultam que a dinâmica de negócios com a China seja muito diferente de lidar com uma democracia de livre mercado. Trump parece trazer à tona algo que já estava claro. Há uma nova Guerra Fria acontecendo e ela não veio à superfície por questões ideológicas, mas sim pelas comerciais. Na Guerra Fria do século XX, cada bloco, o soviético e o capitalista, tinha suas rotas comerciais prioritariamente estabelecidas dentro dos blocos. Os países capitalistas comerciavam majoritariamente entre si, protegidos pela Marinha Americana, e os comunistas entre eles, com suas rotas protegidas pelos soviéticos. Havia comércio entre blocos, mas jamais se presumia que estava se lidando com um igual. Com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, criou-se a ideia de que o mundo era plano e que o crescimento econômico chinês produziria uma burguesia que pressionaria por abertura política. Isso não aconteceu. Mesmo assim, o Ocidente aumentou o seu comércio com a China como se fossem todos amigos. A China cresceu, tornou-se o parque industrial do mundo e tomou o segundo lugar em PIB entre os países. A China virou o maior parceiro comercial da grande maioria dos países, tomando o espaço que era americano. É aí que a questão deixa de ser meramente econômica e se torna principalmente geopolítica. A capacidade industrial chinesa é tão colossal que seria possivelmente decisiva em um conflito global. A China poderia ter, numa eventual guerra, a força que os Estados Unidos tiveram na Segunda Guerra Mundial, principalmente se tomasse Taiwan, que produz 90% dos chips de alta tecnologia do mundo. Durante a Segunda Guerra, o poderio industrial americano era tão grande que Churchill insistia para que os Estados Unidos entrassem no conflito. Foi o que ele fez ao final de um de seus discursos mais famosos. Ele disse: "Nunca nos renderemos. E se, o que eu não acredito nem por um momento, esta ilha ou uma grande porção dela fosse subjugada e passasse fome, então o nosso império de além-mar, armado e guardado pela frota britânica, prosseguiria com a luta, até que na boa hora de Deus, o novo mundo, com toda a sua força e poder, desse um passo em frente para o resgate e libertação do velho." Esse chamado aos Estados Unidos tinha uma razão. E ela se comprovou quando os americanos finalmente entram na guerra. Apenas um estaleiro em New Orleans produziria mais de 23 mil embarcações para as Forças Armadas Americanas, possibilitando o desembarque na Normandia. Hoje, quem teria esta capacidade de produção naval? A China produz hoje 53% de todos os navios produzidos no mundo, segundo a Standard & Poor's. O segundo lugar é da Coreia do Sul e o terceiro do Japão. Os Estados Unidos produzem 0,1% dos navios do planeta atualmente. Algumas fontes ainda afirmam que os navios chineses são produzidos com dupla finalidade. São comerciais, mas podem facilmente ser usados para fins militares. No entreguerras, Churchill acompanhava a produção industrial alemã, justamente alertando para o fato de que tratava-se de um rearmamento, o que todos temiam. É isso, a combinação de um grande poderio industrial, que pode se tornar militar, com a grande força econômica e o controle do Partido Comunista, que tornou a China o inimigo número 1 dos Estados Unidos sob Trump. E agora, as barreiras comerciais refletem isso. Livre comércio é bom, mas não deveria servir para armar justamente aquelas nações que desafiam todos os princípios de uma sociedade livre. Liberalismo pressupõe, sim, livre comércio, mas também pressupõe livres mercados, liberdades individuais, governo limitado, Estado de Direito. Tudo o que a China certamente não representa. I do business in China.
They don't play by the rules. They've been in the WTO for decades. They have never abided by any of the rules they agreed to when they came in for decades. They cheat, they steal IP. I can't litigate in their courts. They take product, technology, they steal it, they manufacture it and sell it back here. A China não é um parceiro comercial dentro de um consenso de liberdades, mas sim uma ameaça à liberdade no mundo. Ela se vale do bônus de comerciar com o resto do planeta, mas não abdica do domínio do Partido Comunista Chinês.